pessoal, aqui é o Helderson e vamos agora para a nossa 8ª aula. Essa aula vai ser dedicada à criação de partituras corporais. Como é que vai funcionar isso? Nós aqui no Vertente temos várias técnicas de criação de partituras. A gente desenvolveu e aprendeu com o tempo muitas maneiras diferentes de criar uma partitura corporal, de iniciar esse processo de criação, de identificar movimentos no meio do improviso, mas eu vou passar para vocês aqui uma técnica que a gente utiliza muito, que é uma das mais simples e das mais legais, mais eficazes. Eu acho que ela vai ser bastante útil para vocês na hora de criar uma partitura corporal do zero, sem nenhuma ideia, sem nenhum estímulo exterior. Você também pode ter algum estímulo, você pode ter um tema, você está fazendo uma cena que possa falar sobre amor, por exemplo, um tema bem clichê, mas você pode criar uma cena para falar sobre amor e esse pode ser o seu estímulo. Sim, essa técnica vai se encaixar, você pode usar essa técnica quando você tem esse estímulo exterior, mas pode ser que você esteja criando uma partitura do zero e não tem nada. Ninguém te deu um estímulo, ninguém falou o tema é esse, você tem que criar uma partitura sobre isso, você tem que passar isso com esses movimentos. Não, você pode simplesmente criar a partitura e depois trazer uma significância para ela. É uma técnica que a gente gosta de utilizar muito aqui. A gente cria a partitura, muitas vezes, sem nenhum estímulo, sem nenhuma intenção prévia de movimento, de significância para esse movimento, né? É importante a gente entender esses termos, essas diferenças. Um movimento ele é repleto de intenção, mas você pode dar a intenção que você quiser para esse movimento e não quer dizer também que você tentando, se esforçando para dar essa intenção, vai ser essa leitura que as pessoas vão fazer sobre o seu movimento quando eles estiverem te assistindo. Então essa é uma técnica que nós gostamos muito de utilizar para criar as partituras, para criar sem intenção, sem significado, sem querer contar uma história. E aí depois que a partitura está criada, a gente analisa ela, a gente entende ela, a gente fala, ó, isso talvez possa significar isso, esse movimento aqui talvez remeta a isso que a gente está precisando em tal momento da cena, do espetáculo. Ou pode ser simplesmente uma partitura de movimentos que não tem esse objetivo de contar nenhuma história, simplesmente pelo prazer, pelo ato, pelo fato de se expressar corporalmente, né? Que também é muito válido para o trabalho corporal. A técnica que a gente utiliza, ela é muito simples, é uma técnica de sequência de movimentos. Como que funciona isso? Primeiro, você vai definir na sua cabeça qual é o meu primeiro movimento. O primeiro. E o primeiro movimento que você fizer, se você estiver feliz com ele, você define ele e ponto. Primeiro movimento está feito. Aí depois você vai pegar qual que é o segundo movimento. Beleza? Primeiro e segundo. Qual que é o terceiro? Primeiro, segundo e terceiro. E assim você vai criando sequencialmente a sua partitura. Você pode usar uma variação dessa técnica que a gente gosta também de fazer, a gente utiliza menos, mas que também fazemos, que é usar o primeiro movimento que vier no seu corpo, na sua cabeça. Então, lá o estímulo é primeiro movimento, chutei. Esse foi o primeiro movimento que veio na minha cabeça. Então a gente não muda ele, a gente fica com ele, porque ele foi o primeiro. Essa coisa do improviso, né? Aquela primeira ideia, o primeiro clique, o primeiro start que vem é o que fica, aquela primeira ideia é a melhor, é a que você vai investir. É uma forma de se criar, sim, mas você também pode pensar sobre isso. Então qual que é o primeiro? Você não precisa ir no primeiro estímulo que vier, você vai refletir um pouco, primeiro movimento. Não, eu não quero esse chute, foi o primeiro estímulo que veio, mas talvez não seja ele. Talvez no primeiro movimento possa ser isso. E aí você vai lá e define isso como o primeiro movimento. E como é que vai ser? Então vamos lá, vou criar uma pequena sequência aqui, improvisada agora, para a gente entender como é que funciona isso. Primeiro movimento. E aí você faz o primeiro movimento, repete ele, fixa ele, entende exatamente o que está acontecendo nesse movimento. Isso é importante, entenda cada detalhe dele. Qual a intensidade, qual a força desse movimento, qual a velocidade dele. Entenda isso, entenda esse primeiro estímulo do movimento. Então, primeiro movimento. Entenda o seu olhar no movimento, como é que você quer o olhar nisso. É um olhar neutro, que acompanha a linha do horizonte, né? Ou você está olhando para o seu movimento, isso muda a intenção do movimento. Ou você está fazendo um movimento e olhando para o outro lado, isso tudo vai dar uma diferença. Então, quando você estiver experimentando ali o primeiro movimento, percebem que é simples, mas que já tem um mar de variações, que a gente vai entender sobre essas variações
com mais detalhes na próxima aula. Mas enquanto você estiver criando, já observa cada detalhe dele. Faça as escolhas, né? Tudo é uma escolha que você faz na hora de criar uma partitura, na hora de criar uma cena. Você percebe qual é o movimento, faz a escolha por ele. É isso que eu quero. E aí você entende qual é a leitura que as pessoas vão ter disso. O que as pessoas vão ver quando elas estiverem fazendo isso, né? Se você faz uma escolha assertiva, que você tem certeza do que você está fazendo, não tem dúvida, é muito mais provável que as pessoas que estejam te assistindo também vão entender, vão ter essa assertividade na hora de te ver e fazer a interpretação do seu movimento. Então, meu primeiro movimento, a minha escolha é fazer isso e olhar para o lado. Eu repito, eu fixo esse movimento, sempre tentando ser o mais fiel possível àquela matriz, àquela fonte que eu criei. Nesse primeiro momento, a gente é fiel à matriz, né? Então, a intensidade era aquela, a velocidade era aquela, e eu vou ser fiel a essa matriz no primeiro momento. Percebam que o meu primeiro movimento, ele trabalha o meu corpo como um todo. Eu movimento meu ombro, movimento a minha escápula, eu flexiono os joelhos, eu olho para o lado, então meu corpo inteiro está envolvido nesse movimento. Isso é importante. Na hora de criar a partitura, se eu movimento só os meus dedos, tudo bem, eu posso movimentar só os meus dedos, mas o corpo está ativo, presente e vivo como um todo. Você não pode movimentar os dedos e esquecer do resto, né? Morrer o resto. A não ser que seja essa a intenção. Aí tudo bem. Se você quer fazer isso, se você quer deixar nítido que a minha mão está ativa, mas o resto do meu corpo está ali, mortão. Ok, essa é a sua intenção, mas se não for essa a intenção, presença, né? Passa essa presença. Tá legal? Então vamos lá. Segundo movimento. Já tenho o meu primeiro, agora eu vou para o segundo. Vamos pensar um pouco. Segundo movimento. Meu segundo movimento pode ser este. Segundo movimento. Segundo movimento. Segundo movimento. Ok, então agora eu vou juntar o primeiro e o segundo. De novo. Eu estou sendo fiel à matriz que eu criei. Na próxima aula a gente vai trabalhar variações, mas por enquanto eu sigo essa matriz. Primeiro, segundo. E aí qual pode ser o meu terceiro movimento? Vamos pensar um pouco sobre ele. Ok, já tenho um terceiro movimento. Meu terceiro movimento vai ser este. Este. Vamos juntar os três agora. Primeiro, segundo, terceiro. Primeiro, segundo, terceiro. Primeiro, segundo, terceiro. Primeiro, segundo, terceiro. Tá? Marca bem cada um deles. Faça pausadamente. Faça eles em sequência. Primeiro, segundo, terceiro. Tá? Entenda cada um deles. E aí, assim você vai crescendo a sua partitura. Você pode fazer isso aqui até o movimento número 1000. A gente já fez partituras com mais de 300 movimentos para uma cena. Então, assim, você vai crescendo, vai ampliando, vai dando leque, vai ampliando, né, o seu leque de possibilidades. Vou fazer um quarto movimento para vocês verem mais uma possibilidade. Quarto movimento. Ok, já tenho um quarto movimento. O quarto movimento vai ser esse. Quarto movimento. Quarto movimento. Ok, vou tentar juntar primeiro, segundo, terceiro e quarto. Mais uma vez. Mais uma vez. Primeiro. Opa! Vamos lá. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Mais uma vez. Ok? Vão criando os movimentos, vão ampliando a sequência de vocês. Experimentem fazer com vários movimentos. E aí esse tipo de criação ela pode ser utilizada com objetos também. Vou pegar aqui um objeto para poder demonstrar para vocês. Eu quero fazer uma partitura com esse chapéu, por exemplo. Eu quero criar uma cena com o chapéu. O que eu vou fazer? Eu pego ali o meu chapéu e defino um primeiro movimento com ele. Primeiro movimento é esse. A minha escolha do olhar é para baixo mesmo. Esse estado de presença, esse estado físico.
tá? Então vamos lá de novo. Primeiro movimento. Ok. Primeiro movimento. Aí eu vou pensar em um segundo movimento. Meu chapéu está aqui, né? Aí a diferença da criação com o objeto é que aí o seu objeto ele vai mudar de lugar dependendo do que você fizer. Então eu vou pensar no meu segundo movimento imaginando que o meu chapéu já está aqui na minha cabeça. Então fiz o meu primeiro movimento, chapéu na cabeça. Segundo movimento. Ok, vamos tentar juntar então. Primeiro movimento, segundo movimento. Mais uma vez, primeiro movimento, segundo movimento. E aí um terceiro movimento, meu chapéu veio para cá, eu posso fazer terceiro movimento. Vamos tentar juntar tudo. Primeiro movimento, segundo, terceiro. Percebem que vocês podem criar infinitas possibilidades com essa ideia do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, quantos movimentos vocês quiserem fazer, quantos a cena pedir. Essa é uma forma de criação muito utilizada por nós aqui no Vertente, gostamos muito dela, é muito útil, ela está praticamente em todos os nossos processos de criação. Tenho certeza que se vocês utilizarem essa técnica, vocês vão conseguir criar partituras com muito mais facilidade. E lembram, eu disse que não tem intenção nesse movimento, eu não quero contar uma história para vocês nesse momento, não é o meu objetivo. Eu estou criando uma partitura de movimentos que pode ser encaixada dentro de um contexto, dentro de um significado, posteriormente à criação dessa partitura. Tá legal? Vamos agora para a próxima aula que a gente vai entender um pouco dessas intenções e das variações que uma partitura de movimentos pode ter.